Nai 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 yam la nai yam le nai nai only nai 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 mole nai 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 amalia nai 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 yam le nai Con el gobierno de Mauro Giori se dio inicio a las fraternidades internacionales en Europa, llamado Proyecto Europa, para reanimar la llama del carisma en Europa, como una de las respuestas para tratar de animar los valores carismáticos capuchinos en un continente donde poco a poco pues, ha ido decreciendo el número de frailes y de presencias capuchinas. Luego, con Roberto Genuín, en su carta programática, quiere extender esta experiencia no solamente para Europa, sino para América, y pide que se constituyan fraternidades internacionales también en América con ese mismo objetivo. Así nace la idea de fundar una primera fraternidad internacional en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, de manera que podamos allí iniciar un proyecto internacional que sirva como modelo o piloto para abrir otras presencias en el futuro en las Américas. As fraternidades internacionais elas representam para a ordem uma retomada de alguns valores que ao longo do tempo a gente foi deixando um pouco para trás, como por exemplo, a unidade da vida fraterna, a vida espiritual mais intensa e também o trabalho com os pobres. Hoje, devido aos muitos trabalhos em paróquia e em outras realidades, esses valores fundamentais da nossa ordem foram ficando um tanto de lado, podemos dizer. Então a gente tenta com essas fraternidades recuperar esses valores fundamentais da nossa espiritualidade, do nosso carisma e ao mesmo tempo propô-lo a todas as pessoas e de modo muito particular para os jovens que pretendem ou que desejam viver o nosso estilo de vida, a nossa espiritualidade. The opportunity to create a new fraternity rooted in the gospel life, in our life of prayer, fraternity, as lesser brothers. And we're also witnessing our global, our international brotherhood at the same time. Something that sometimes gets lost in our provincialism. And these communities also serve to host other Capuchins to stay for a few days, a few weeks or longer to renew themselves, to deepen their calling as Capuchins, as consecrated religious. Onde freis de diversas culturas pudessem junto experimentar a força da vida fraterna, da vida minorítica, da vida de oração contemplativa e também do apostolado. Estes 4 valores são aqueles que dão identidade à nossa ordem. Então, neste governo surgiu a ideia, a possibilidade de estender essas fraternidades fora da Europa. E um dos primeiros lugares que foi contemplado nessa reflexão foi a Amazônia. De acordo a todo momento que estamos vivendo, com o sínodo da Amazônia, com toda essa reflexão que se faz e com a necessidade de reforçar a nossa presença missionária e também de estimular o carisma da missão na nossa ordem nas Américas, assim surge as Fraternidades Internacionais de São Lourenço na Amazônia. Es una oportunidad muy grande para todos los hermanos capuchinos de las Américas poder romper nuestros muros, pasar nuestras fronteras, construir puentes y de esta manera hacer más visible nuestro carisma de la fraternidad evangélica. Faz parte da nossa identidade a dimensão missionária. Nós somos uma ordem essencialmente missionária. Todavia, ao longo do tempo, nos detivemos muitas paróquias, a estrutura um tanto fechada. Essas fraternidades, de modo especial na Amazônia, elas nos ajudam a abrir para a dimensão missionária
e também um trabalho muito específico dentro da ordem importante, que é o trabalho com os indígenas e populações ribeirinhas, né? Que são aquelas populações mais distantes, eu diria, inclusive mais abandonadas no serviço pastoral. Então, essas fraternidades na tríplice fronteira, mas eu diria em toda a Amazônia, na região amazônica, elas resgatam essas duas dimensões fundamentais: o serviço aos ribeirinhos ou indígena, e a dimensão missionária, que é a dimensão própria da nossa ordem. Então, eu acredito que é uma proposta concreta para despertar e desenvolver esses dois âmbitos de serviço que nós temos e que são âmbitos de serviço próprios da nossa ordem. Los valores fundamentales de nuestra vida carismática capuchina son la vida de fraternidad en primer lugar y la vida de oración, una oración contemplativa, una oración que respete ciertos momentos litúrgicos. Desde allí nosotros construir una vida en común, una vida de minoridad, una vida donde los hermanos puedan trabajar juntos, que trabajen en las tareas más simples de la casa, que puedan vivir de una manera simple en medio de comunidades pobres y desde allí servir al pueblo. No es solamente un trabajo al interno de la fraternidad, sino que constituyendo fraternidades internacionales con hermanos que vienen de otras culturas, que tienen otros valores, otras maneras de ver la vida, de relacionarse, puedan vivir juntos y expresar esa alegría de la fraternidad y compartirla con el pueblo. Eso, en cada contexto donde se encuentran estas fraternidades hay unas características particulares, ¿no? En la fraternidad de la Amazonía, en el contexto de la Amazonía, pues ya abre posibilidades para un apostolado específico en esas áreas. Peter, buenos días, soy yo, el Fray Lázaro. No mais cuidar daquilo que é nosso. Eu diria que é isso. Além da riqueza de descobrirmos grandes partilhas fraternas a partir dessa vinda de outras realidades culturais, né? De aprender o que o irmão tem de bom lá nas suas origens de terra natal e partilhar em casa para levarmos depois para outro mundo, não para o nosso mundo particular, mas para o mundo do Evangelho, para o mundo da ordem seráfica dos irmãos capuchinhos, né? Então essa eu diria que é a grande experiência, vivermos como irmãos menores na minoridade. So at the Triple Border, here we have in the Amazon, where Peru, Colombia, and Brazil come together, the opportunity to have two fraternities based on our life of fraternity, prayer as lesser brothers. And we brought brothers from 3 different Brazilian provinces, from the province of Peru, as well as Colombia, and even a friar from Mexico. La Fraternidad Internacional en la Amazonía es un proyecto que está pensado no solo para animar estas circunscripciones que comparten este proyecto más de cerca, sino para toda la América. En primer lugar, quiere ser un testimonio de que es posible nosotros vivir nuestros valores carismáticos sin renunciar a todo el servicio pastoral que tenemos que hacer con la gente, que a veces puede ser una tentación, ¿no? De decir, como trabajamos hacia afuera, hacia la gente, no vivimos nuestros valores y eso no puede ser. De manera que es una manera que pueda dar testimonio y pueda animar a otras presencias, a otras fraternidades a hacer lo mismo. Mae, paz y bien, hermanos y hermanas, estamos en el río Amazonas, nos dirigimos hacia la comunidad ticuna de Arara, vamos a celebrar la fiesta patronal de la Divina Pastora. Bendiciones. Certo, nós presenciamos na ordem, de maneira especial nas Américas, um certo provincialismo, que também é muito presente na Europa, né? Provincialismo que cada província parece muito independente e autônoma. Claro que as províncias têm autonomia do ponto de vista legislativo, organizacional e etc. Mas as fraternidades internacionais tentam também romper com essas barreiras
do provincialismo e, sobretudo, as duas fraternidades na Tríplice Fronteira, que pretende ser uma possibilidade para ajudar na formação e formar frades com esse espírito muito mais aberto, muito mais católico, ou de catolicidade, muito mais universal e muito mais condizente com o espírito da ordem. Por isso que é uma oportunidade concreta e o impacto é que a gente está iniciando um serviço para despertar uma consciência de ordem em toda a ordem e de modo muito particular nas Américas, ali onde nós estamos presentes, né? Então eu creio que o impacto maior é esse, mostrar para toda a ordem e de modo particular para os frades nas Américas que nós somos uma ordem a serviço da igreja, independentemente dos locais particulares onde nós estamos presentes, e se deixar formar dentro desse espírito da missionaridade e do espírito da universalidade ou catolicidade, que é espírito próprio da nossa ordem. Certamente o impacto é grande, porque conseguir fazer fraternidades consistentes e somando 2 freis desta província, um frei desta outra, outro frei de uma custódia, porque ninguém tem freis sobrando. Mas nós temos freis que, tocados por Deus, querem fazer uma experiência missionária interessante. E por isso foi possível. Então o impacto é grande, porque faz a ordem pensar que existem outros caminhos, além das fronteiras das circunscrições. É um modo de vencer o provincialismo. Mas também nós temos que pensar que este projeto está ligado a uma escola de missão. Nós desejamos que todos os freis, no pós-noviciado, possam passar ali 2 ou 3 meses e estudar conteúdos da missão e experimentar concretamente nas comunidades indígenas que estão ali esta missionariedade. Imaginem o impacto que vai ter na nossa ordem nas Américas quando toda uma geração de freis tiver passado por ali e feito experiência concreta de missão. Quantos serão tocados para ser missionários em tantas realidades que nós temos? Eu acho que o impacto vai ser fantástico para as Américas. Pienso que estas experiencias de fraternidades internacionales nos ayudan a poder ampliar nuestra formación. Si hemos aprendido cómo ser capuchinos dentro de nuestras etapas iniciales de formación, al venir a estas fraternidades me doy cuenta que hay diferentes formas de ser capuchino y yo me puedo enriquecer si abro mi perspectiva para poder acoger las aportaciones de la formación de los otros hermanos y afianzar mi identidad como capuchino. Que si un hermano siente el deseo de ir de misión o de tener esta experiencia formativa, que los superiores no la impidan, sino que vayan y que les envíen para que vean y para que se entusiasmen. Tal vez no para quedarse en el Amazonas, sino para que después regresen a su circunscripción y puedan tener una manera nueva de trabajar allí en las parroquias o en los ministerios en los cuales nosotros normalmente estamos. ¿Cómo estás? ¿Se estaban bañando o qué? Ay, qué bien. ¿Van a ir a la misa al rato? Al rato los veo en misa. Gracias. Hola. 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 Saluden. No más. Bye. I think it's important on so many levels. At a time when the rainforest is being depleted, where indigenous cultures are being threatened, and people are abandoning traditional life for the big cities, we Capuchins, we're making a stand, so to speak. At times we're called to be countercultural. As Pope Francis so eloquently wrote in his apostolic exhortation, the Amazon has a unique place in the well-being of the global human family, and all children of God deserve the chance to hear of God's compassion and to have the opportunity to be enriched by the sacraments. And furthermore, we see a strong role for Capuchin formation, in particular to foster our calling as missionaries. Pois o grande desafio é viver a missionariedade com um novo modelo. Nós estávamos acostumados a missionários como heróis solitários, que iam e que faziam infinitas coisas, mas não sempre a gente se acostumou a trabalhar em fraternidade, a fazer missão em fraternidade, e uma fraternidade que é minorítica,
que os freis assumem os trabalhos da casa, a horta, uma fraternidade que dá testemunho do Evangelho, primeiro no modo de viver, e depois uma fraternidade que está constantemente escutando Deus. Uma fraternidade que dedica uma boa parte do seu tempo à oração. Porque às vezes se pensava que na missão existe um estatuto especial do missionário e que ele não precisa rezar muito, porque ele se dá na pastoral. E isso acabava fazendo dos missionários, não sei, grandes personalistas que às vezes faziam a sua vontade, mas não sabiam qual era a vontade de Deus. Então a gente espera que a partir dos valores, a nossa presença missionária seja qualificada em um modo diverso na Amazônia. Eu creio que a primeira missão dos irmãos desse projeto é testemunhar o carisma da nossa ordem, né? O testemunho é o primeiro serviço que nós podemos dar ao mundo, sobretudo hoje. E o testemunho de quê? De uma vida fraterna, num mundo sempre mais dividido, cheio de discórdia, mostrar ao mundo que é possível viver em fraternidade, independentemente da cultura, da língua, dos costumes, e aí integrar todos os trajes no mesmo projeto. A vida de oração, como disse, ela é própria da vida do religioso. Um religioso sem vida de oração não é um religioso. Mas a gente sabe também que pelos diversos empenhos pastorais que temos, a gente acaba transcurando a vida de oração. Então a vida fraterna, a vida de oração, dimensão missionária, isso é o testemunho de tudo isso numa realidade própria amazônica, mas como disse, deve ultrapassar os limites da Amazônia, porque deve ser uma experiência proposta aos poucos a toda a ordem, e não somente Europa, Fraternidade de São Lourenço de Brindes, e Fraternidade de São Lourenço de Brindes para a Amazônia, mas para toda a ordem. E o primeiro serviço é esse, viver em fraternidade, uma vida de oração, serviço aos pobres, dimensão missionária, portanto testemunhar esses valores fundamentais do nosso carisma, que ao longo do tempo, não talvez tanto por culpa própria, mas pelas circunstâncias, pelo momento histórico, pelas diversas atividades, a gente foi meio que transcurando, porque foi se dedicando a outras atividades muito mais pastorais, paroquiais, etc. Então o testemunho será sempre o primeiro serviço que os irmãos dessas fraternidades vão dar a toda a ordem, de modo particular ali nos ambientes onde eles estão inseridos. ¿De qué manera el fraile capuchino hace misión? Hay muchas formas en los distintos carismas de hacer misión, ¿no? Los misioneros solitarios, todo esto, pero los frailes capuchinos y esencialmente en las Amazonas, ¿cómo quieren hacer misión? ¿Cómo deben de hacerlo? A primeira característica do missionário capuchinho é a vida de fraternidade. Nós não fazemos missão independente, né? Alguém pode ir só, mas vai sempre em nome da fraternidade. O ambiente teológico, eu diria, da vida missionária do capuchinho é o ambiente fraterno, é a vida em fraternidade. É dentro da fraternidade que nós nos nutrimos em relação à vida espiritual, ou seja, a relação, o amor a Deus, a amizade com Deus. E é dentro da fraternidade que nós criamos laços de unidade e nós transmitimos ao mundo aquilo que a gente vive dentro da vida fraterna. Então, o primeiro serviço ou a primeira missão dos capuchinhos é o testemunho, mas o testemunho a partir de uma vida fraterna. Então, aquilo que é característico nosso é esse, né? Uma missionaridade que parte e que retorna para a vida da fraternidade. Los valores fundamentales de nuestra vida carismática capuchina son la vida de fraternidad en primer lugar y la vida de oración, una oración contemplativa, una oración que respete ciertos momentos litúrgicos. Desde allí nosotros construir una vida en común, una vida de minoridad, una vida donde los hermanos puedan trabajar juntos, que trabajen en las tareas más simples de la casa, que puedan vivir de una manera simple en medio de comunidades pobres y desde allí servir al pueblo. No es solamente un trabajo al interno de la fraternidad, sino que constituyendo fraternidades internacionales con hermanos que vienen de otras culturas, que tienen otros valores, otras maneras de ver la vida, de relacionarse, puedan vivir juntos y expresar esa alegría de la fraternidad y compartirla con el pueblo. Eso, en cada contexto donde se encuentran estas fraternidades hay unas características particulares, ¿no? En la fraternidad de la Amazonía, en el contexto de la Amazonía, pues ya abre posibilidades para un apostolado específico en esas áreas. As motivações foram várias, mas a que para mim tocou profundamente no meu coração
foi a de formar fraternidade com irmãos vindo de várias circunscrições. Isso para mim não é uma questão só de estar aqui, mas é uma questão de enriquecimento, principalmente da cultura, da língua, da convivência, e apostar que é possível mostrarmos com nosso testemunho sermos irmãos, apesar de diferenças. I think primarily is to be an anchor of faith, to be witnesses to the gospel, above all. And of course, to promote respect for all peoples and the environment. In particularly, too often in the Americas, I think nationalism has been used to divide us or even turn us against each other. And here we have Brazilians, Peruvians, Colombians, and others living together as brothers, as Capuchins, and as missionaries. Eu acho que as oportunidades que estão sendo dadas neste projeto, em primeiro lugar, é mostrar que nós podemos trabalhar juntos. Mesmo vindo de circunscrições diferentes, talvez com uma proposta formativa diferente, com um modo de entender o carisma, às vezes com perspectivas diversas, somos irmãos e podemos viver juntos e podemos viver em fraternidade. Então, isso é muito importante, ou seja, dar às Américas, aos freis, às circunscrições, a ideia de que nós podemos colaborar. E colaborando, podemos ter muito mais força. Talvez uma só província não teria condições de ter 5 freis numa presença dessa. Mas dando um daqui, outro de lá, a gente consegue ter uma presença forte como aquela que estamos tendo. Primeramente, queremos mostrarnos hermanos, vivir como hermanos entre nosotros y presentarnos ante el pueblo de Dios como hermanos. Es un reto porque la fraternidad no se encuentra, la fraternidad se construye, la fraternidad tiene sus desafíos, ¿no? Tenemos que aprender a conocernos, a amarnos, a perdonarnos, a dialogar, y a partir de esta experiencia, poniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas, podemos encontrarnos y poder recibirnos como un regalo de Dios, ¿no? Mi hermano es un regalo de Dios, y esto es lo que queremos hacer primeramente. Luzes e trevas bendizei o Senhor, raios e nuvens bendizei o Senhor, ilhas e terra bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. A oração é aquilo que nos diz as nossas constituições, né? Não podemos respirar sem pensar na oração. E como pensar uma fraternidade internacional missionária? Para nós é fundamental construirmos talvez aquilo que ao longo dos tempos temos esquecido. Como nossa missão é feita como capuchinhos. Eu até parabenizo aqui os nossos superiores, o geral, os nossos conselheiros, o nosso custódio, aliás, os nossos custódios, nossos provinciais, que toparam essa missão junto. Nós, aqui na Fraternidade Internacional, fazemos aquilo que é próprio de capuchinho, assumimos a missão como fraternidade. E eu costumo dizer, aqui também costumo partilhar com os frades, que nós damos mais testemunho com o nosso ser capuchinho, às vezes, do que irmos fazermos discursos bonitos, tocantes, mas que não dizem respeito muito à nossa vida. Então, para nós é fundamental esse aspecto da fraternidade missionária, não o capuchinho missionário, mas a fraternidade. La primera oportunidad que tenemos es de ver una fraternidad internacional que se pone a trabajar juntos, a vivir juntos y que puede superar ciertas dificultades culturales o ciertos prejuicios y vivir como hermanos. Creo que esa es la primera riqueza que nosotros tenemos. Luego,
que ver que es posible nosotros poder vivir de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Como decía, a veces pensamos que tenemos que renunciar a algunos aspectos de nuestra vida por el hecho de tener que asumir un empeño pastoral, pero no es así. Nosotros podemos hacer mucha pastoral, podemos hacer mucho bien sin renunciar a lo que nosotros somos. Seguimos siendo frailes capuchinos donde quiera que nosotros estemos. Y eso es uno de los desafíos que tiene esta fraternidad para mostrar a los demás eso. We also have to take advantage of the opportunities. Like I mentioned, there will be courses specifically offered for friars in formation and individual friars as well, to take some time to renew our commitment to Capuchin life. I myself had the amazing opportunity to return. I had been there 24 years ago in the Amazon, and I was able to assist in inaugurating these two new re-established communities. And I can tell you that it's a spectacular place, a magical place with wonderful people. So I encourage all my brothers to learn about these communities, consider a visit or even some time there, and especially to consider where else are we being called to witness to today. A outra oportunidade fantástica é ao poder mandar ali todos os pós-noviços para uma formação séria sobre a missão, seguramente a nossa ordem nas Américas vai redescobrir o seu carisma missionário. Nós somos uma ordem missionária. Todas as circunscrições têm que ter freis fora do seu território. Nós não estamos com o carisma completo se a gente não tem missionários que decidem de sair da cidade. Essa é uma graça, é parte do carisma franciscano desde as origens. Então, imaginem o impacto, a oportunidade que é isso que está sendo criado na Amazônia. Daqui daí dá uma chatística. Eu entendi, como ele disse que tinha vindo 1h da manhã. La colaboración es uno de los valores muy importantes que la orden a nivel general está promoviendo. Se habla mucho de colaboración. El ministro general insiste en que nosotros tenemos que mirar más allá de los límites de las fronteras de nuestra circunscripción. Es decir, que tenemos que ver que tal vez nosotros tenemos recursos que otros hermanos necesitan. Recursos de personal, recursos de ideas, que podamos encontrarnos, que podamos sentirnos familia, más allá de las casas en las cuales nosotros acostumbramos a vivir o estar. Que sintamos que somos una familia. Yo creo que este proyecto puede ser el inicio de ese descubrirnos como hermanos, que podamos rezar juntos y que podamos sentirnos parte de un proyecto común. Y yo creo que en ese sentido nosotros podemos ir dando pasos muy, muy grandes. Si logramos la colaboración, si logramos ponernos juntos, trabajar juntos, podemos hacer muchas cosas para reanimar, reavivar la llama del carisma en las Américas. Certamente as oportunidades têm a sua exigência, né? E a exigência é, primeiro, dar freis para esta possibilidade, para esta oportunidade. Os freis que estão ali, eles deveriam ter uma estabilidade mínima de 6 anos, né? Porque implica todo aprender línguas, aprender um modo de ser. Você não pode ali só fazer turismo. Então, as províncias, as circunscrições, as custódias têm que estar disponível a dar algum frei para viver ali concretamente essa experiência missionária. Depois, é muito importante que entendamos que todos devemos implicar-nos no manter estas fraternidades. ¿Qué es lo que nosotros pedimos de todos los demás frailes de las Américas? Es primero que acompañen con la oración a este proyecto. Que no es un proyecto solo de Colombia, Perú y Brasil, sino que es un proyecto de cada uno de los hermanos de las Américas. Que sintamos la necesidad de ir y de conocer y de compartir. Esta experiencia de fraternidades internacionales en toda América, a mi manera de ver, posibilita la capacidad de que en alguna circunscripción poder ir abriendo brechas para nuevos campos de misión, donde a lo mejor era más
complicado poder llegar. Con la colaboración de diferentes circunscripciones, poder llegar a lugares que a lo mejor no estaban planeados o era más complicado por el número de frailes, pero podemos, creo, lograr eso si colaboramos juntos. En un futuro se prevé que se puedan crear otras fraternidades internacionales con la finalidad siempre de reavivar la llama del carisma capuchino allí en estos lugares, ¿no? Estas fraternidades van para ser fermento en estos lugares donde se encuentran, para que surjan también más vocaciones y para que los frailes se sigan animando a vivir estos valores nuestros. A mensagem que eu deixo aos frades que estão na Tríplice Fronteira é de perseverança. Perseverança e que cada dia se reapaixone pelo carisma da nossa ordem, que vivam com entusiasmo de fato a vida missionária, que transmitam ao mundo os valores da nossa vida, nossa espiritualidade, que não desanime do projeto e que a vivência convicta, verdadeira, autêntica, sincera dentro da vida fraterna possa despertar interesse, possa despertar também a vocação missionária para tantos outros frades espalhados aí nas Américas e na ordem. Então, perseverança e o segredo é intimidade com Deus. Se vivemos uma vida em Deus, nós teremos muito ao que oferecer através do testemunho ao mundo inteiro. Nai 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 nai